final de semana, essa semana toda bombou aí o direct porque Manu que quer plantar a lua, né? O que é plantar a lua? Inclusive homens me pedindo, porque realmente é um assunto que no nosso meio, aqui dentro do Sagrado Feminino, né? A gente trabalha com essas ferramentas. Eu tô aqui olhando pra cá, porque eu tô fazendo a gravação pro YouTube e aqui no Instagram, mas a gente vai compartilhando, tá, gente? Vocês podem colocar aí as mulheres que plantam a lua. Eu quero saber de vocês, se vocês já fazem esse ritual, como é que é, qual que foi a experiência de vocês, se vocês homens conhecem mulheres que plantam sua lua, mas o que que é, Manu, plantar lua, né? Primeiro, o que que é plantar lua? Então vamos conversar sobre isso hoje e qual é a relação que esse plantar a lua tem, né, com a nossa sexualidade. Vamos entender um pouquinho e entrar nesse campo que eu amo tanto, que é os rituais da ancestralidade feminina, né? Então o pessoal tá chegando aí, tô aguardando as mulheres lá da comunidade também chegando, vão ficando bem à vontade e vão comentando aí se vocês realmente já conhecem esse ritual, né? E aí, mulherada, o que que é esse ritual de plantar a lua? Da onde vem, né? Quem não tá nesses movimentos do sagrado feminino, a gente começa a olhar para nossa ancestralidade, porque de lá que vem a nossa força. Quem já tá nesse movimento sabe do tamanho da força que tem esses rituais e como são simples. São tão simples e às vezes as pessoas ficam buscando tão longe, tão fora, algo que nos traz realmente curas, empoderamento, né? E existem alguns povos xamânicos, né? Principalmente lá norte-americanos, que eles falam assim: devolver o sangue para a terra é considerado um ato sagrado que desperta esse poder intuitivo das mulheres, né? Então, realmente, isso já vem de longo tempo e as mulheres às vezes se questionam, né? Nossa, Manu, mas eu não sou intuitiva, não consigo me conectar com a minha criatividade, com a minha intuição. Esse ritual de plantar a lua, e aí o que que é? Devolver esse sangue para a terra, né? É realmente coletar o seu sangue menstrual, que vem com toda uma informação, né? A gente sabe que o sangue é algo tão íntimo nosso e que vem com toda essa informação. E essa informação da força da mulher e outras coisinhas mais que a gente vai ver agora no decorrer do caminho. Tá? Então, assim, realmente esse ritual, só para vocês terem uma ideia, ele veio lá do Paleolítico. Tem noção de quanto tempo isso tem? Então, ele vem sendo retomado, não só o plantar a lua, mas todos esses rituais. Oi, Rafa! Que bom que tu tá aí, Julie! Seja bem-vinda, Maria também. Então, gente, olha só, é tão antigo, vem lá da era do Paleolítico, a gente sabe, né? Então, desde que a gente se conhece por gente, esse ritual de plantar a lua, ele tá aí presente, nos mostrando muita coisa. Então, cada vez mais, a gente sente a necessidade de retomar, né? Principalmente nesses últimos anos, retomar esses conhecimentos ancestrais. Então, mulher, no teu momento que você tá na tua lua, a gente chama de lua, né? Mas é na tua menstruação, o que que aconteciam? O que que aconteciam com aquelas mulheres lá? Olha que elas não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, né? Mas elas tinham uma sabedoria incrível, né? Então, olha só como é que era o ritual delas. Elas se recolhiam todas juntas, né? Porque antigamente o seu ciclo menstrual eles eram regulados umas com as outras. Olha a potência que é isso, né? E um lugar chamado Tenda Vermelha. Quem aí conhece a Tenda Vermelha, já assistiu? Olha só uma dica que eu dou para vocês aí. Querem conhecer da onde vem esse poder, essa questão do empoderamento e dessa união das mulheres? Assistam o filme Tenda Vermelha. Tem um livro também que é muito interessante, mas tem uma série, né, no Netflix. Eu não sei se ainda tá aí disponível, mas é a chamada Tenda Vermelha. Né? Então, essas mulheres, elas se reuniam nessa Tenda Vermelha. Então, olha só. Nesse lugar era permitido só a entrada de mulheres, porque olha como é que elas faziam, elas se colocavam de cócoras
né? Permitindo que esse sangue ele descesse, escorresse através dos seus cálices sagrados até banhar a terra. E o que acontecia, né? Então, assim, quando elas faziam isso, elas abriam o seu canal de conexão com a espiritualidade e recebiam todas as informações necessárias da grande deusa, né? Dessa conexão com a deusa, para ter aquele lugar que elas moravam, para aquele lugar ser próspero e abundante. Então, nessa época, aquelas mulheres, elas eram muito respeitadas por sua sabedoria e magia. E aí muitas mulheres vêm no direct e me perguntam, nossa, Manu, como nós mulheres a gente não é respeitada, e aí tem os abusos, e aí tem as violências, e aí tem tudo isso com a mulher, né? Porque a gente perdeu essa conexão de se autorrespeitar enquanto mulher. E olha a sabedoria que elas carregavam naquela época. Elas simplesmente se reuniam na tenda vermelha e naquele lugar que era só delas, elas se recolhiam, elas se permitiam deixar filho, deixar marido, deixar afazeres. Eu não tô dizendo que é para vocês fazer isso hoje, né? Porque o mundo da gente tá totalmente ao contrário disso, mas assim, é só pra gente conhecer da onde vem essa sabedoria, da onde vem esse poder e essa magia toda. E naquela época, né, imagina no tempo do Paleolítico, os homens ainda não tinham essa consciência da participação na gestação de uma mulher. Então, olha que interessante. Elas eram consideradas deusas porque elas apareciam de repente como uma grande barriga, né? E aí elas davam a luz a outro ser e aquilo era magia. Olha só, hoje o que é engravidar pra gente? O que é ter um filho pra gente? Né? Então, olha como a gente perdeu essa sacralidade da mulher, como a gente perdeu toda essa magia que é esse poder de dar luz, da gente poder gerar luz. Vocês já perceberam o quanto isso nos faz? Só por isso a gente já precisa se respeitar. E claro que bom que os homens estão escutando isso e assistindo isso, porque a consciência ela precisa ter em toda a humanidade, né? Em toda a comunidade. E aí na tenda vermelha as mulheres elas teciam, por isso que a gente fala em tecer a nossa teia e tecer a nossa vida. Elas teciam os saberes, elas intuíam. Por quê? Porque elas estavam conectadas com elas mesmas, elas abriam um canal e aí elas teciam os saberes, partilhavam, cantavam, faziam todas essas coisas que hoje nós mulheres não nos permitimos fazer, né? Quiçá a gente se reúne uma vez por mês, né? Que a gente chama de Círculo do Sagrado Feminino, para estar resgatando esse poder. Entende? Então, assim, ó, e muitas mulheres hoje em dia, como, Manu, nunca participei, nunca fiz isso, e aí a gente percebe o quão desconectadas essas mulheres estão dos seus próprios ciclos e o quão isso começa a fazer sentido e importância na nossa vida, né? Por isso que a gente sabe e a gente tem conhecimento e a gente vivencia que o tempo da nossa menstruação é o tempo da anciã. É aquele tempo em que a gente adquire sabedoria para quê? Para o resto do ciclo do mês, a gente ter escolhas acertadas, a gente ter sabedoria para lidar com as adversidades da nossa vida, né? E muitas outras coisas que começam a fluir na nossa vida só pelo fato da gente fazer essa reconexão. Esse momento da anciã que é a nossa menstruação. Que aí o que acontece quando a gente tá com essa energia toda? Porque a gente vai se reconstruir, a gente vai parar e as mulheres precisam desse tempo, é extremamente importante. Porque o que acontece se a mulher não vai para esse lugar dentro dela? É um contínuo, né? É um contínuo sem parar, sem acessar essa espiritualidade, sem acessar essa sabedoria interna. Ela esvai a energia. E por que tem ansiedade? Por que tem depressão? Por que vive cansada? Por que tem problemas de TPM? Por que sente nojo da menstruação? Por que tá do jeito que tá as coisas? Porque a mulher não respeita o seu ciclo. Então, esse momento da menstruação,
quando ela realmente faz essa pequena reconexão, que depois a gente vai falar como que eu posso dar aqui algumas sugestões de como fazer isso, é que a magia vai acontecer. Essa energia toda vai começar a transbordar de você, né? Então, essa sabedoria, ela começa a gritar de dentro de ti. É incrível, quando as mulheres começam a plantar a lua, vocês não têm noção que insights começam a vir, que o empoderamento começa a vir. Não é que não tem o desafio, tem, mas ela está extremamente conectada com o ser divino total. E aí, quando ela se conecta com esse plantar a lua, e que vocês vão ver que é bem simples, ela abre o seu canal, totalmente fica aberto com o divino. É uma conexão, né, com a terra, com o divino, é incrível. E aí ela começa a tomar decisões acertadas na vida dela e as coisas começam a acontecer. Isso são relatos das mulheres que eu acompanho, que plantam a lua, e relatos de todos os livros e coisas que eu tenho estudado sobre isso, né? E aí, olha só que interessante essa profecia das Índias Lakotas. Como é que tá aí, gente? Estão conseguindo acompanhar bem? Cris, oi! Lindona! Senira, saudades! Oi, Nai! Beijo! Vão me dizendo aí como é que tá. Quem planta a lua de vocês aí, vão comentando. Então, gurias, olha só, essa profecia das Índias Lakotas diz que quando as mulheres deixaram de devolver o seu sangue à terra, porque a gente perdeu essa conexão, que bom, Ju! Os homens, eles começaram, né, tiveram que começar a matar. Então, iniciou-se a matança de animais e as guerras para que esse derramamento de sangue suprisse as necessidades nutricionais. Olha só. E aí, quando todas as mulheres, que lindo, olha, quando todas as mulheres voltarem a devolver o seu sangue para a terra, a profecia diz que acabará a necessidade do sangue ser derramado pela violência. Olha que forte que é isso, né? Então, o simples ato e fato de você fazer esse ritual, de você se reconectar com a terra, é possível que as guerras acabem. Olha que lindo que é isso. E a profecia, né, as índias, os índios, têm uma sabedoria incrível que a gente leva para a nossa vida até nos dias de hoje, né? Então, assim, só que cada cultura, cada local, e inclusive cada mulher tinha um ritual diferente para essa prática que hoje a gente chama de plantar a nossa lua, né? Por que a nossa lua? Porque a gente está conectada totalmente com a lua, os nossos ciclos, e não só mulheres, homens e mulheres têm o ciclo lunar. Inclusive, gente, os homens que estão conectados consigo mesmo, que têm o seu feminino, que estão buscando equilibrar o seu feminino, eles fazem a sua mandala lunar. Que o que é isso? Nós todos temos conexão com a lua muito forte, porque só pelo fato da gente ter maior porcentagem no nosso corpo de água, né? Já diz que a gente é influenciado, todos os rios, os mares, né? Tudo é influenciado pela lua. Quem dirá a gente que a maior parte de nós é água. Então, essa conexão com a lua é para todos nós seres humanos. Então, os nossos ciclos, eles precisam ser respeitados. Então, a relação com a lua é essa relação cíclica que a gente tem, que precisa ser respeitada. Então, por isso que a gente chama a menstruação de lua, tá? Parece meio estranho, mas aqui nesse meio a gente é estranha mesmo, tá? Então, plantar a lua é simplesmente coletar o teu sangue e devolver esse sangue para a terra, tá? Então, a relação das mulheres com o sangue, realmente ele era muito sagrado e agora a gente tá resgatando esse sagrado por todo esse contexto, né? Só que aí o que aconteceu? Com a evolução social, com esse processo todo, né? Esse processo muito externo, muito expansivo, a gente perdeu a introspecção, né? E essa introspecção demorada, porque você imagina, né? O período de 7 dias, que é o período que nem todas menstruam 7 dias, mas é o período que a gente chama da lua,
a gente muitas vezes acha demorado, porque você imagina você ficar totalmente introspectiva por 7 dias, né? Tem mulheres que me dizem, impossível, né? Então se tornou muito difícil com essa evolução que é social, né, que a gente tá passando. Então, assim, com isso, as mulheres começaram a usar o quê? Começaram a se reconectar porque começaram a perceber que essa conexão começa a fazer a cura, começa a trazer esse empoderamento de volta. Então, elas começaram a usar os paninhos, né? Os bioabsorventes que a gente chama. E também os coletores menstruais. Só que aí, os coletores menstruais vieram para essa época. Ainda nesse período, lá antigamente, não tinha coletor. Então, elas começaram a usar paninhos, né? E aí, o que elas faziam? Elas iam no rio, enxaguavam com a água do rio e aí despejavam essa água com sangue de volta para a terra. Percebam que hoje, no nosso ritual, a gente aprendeu a fazer o quê? A gente aprendeu a diluir o nosso sangue com água. Vocês sabem por quê? Porque esse sangue, se for derramado, por exemplo, puro numa plantinha, ele é capaz de matar a planta de tão nutritivo, de tanto nutriente que tem. Então, olha o quanto é poderoso, falando fisicamente, biologicamente. Você imagina energeticamente como é. Então, elas começaram a enxaguar esses paninhos com a água e devolver esse sangue para a terra. Né? Então, assim, ó, a gente traz essa memória de lá. Muitas mulheres me relatam que quando começam a plantar a sua lua, elas sentem um déjà vu, né? Ah, eu acho que eu já fiz isso alguma vez. Porque isso está muito dentro da gente. Tá muito dentro das nossas células, porque desde que a gente se conhece como ser humano, isso acontece, né? E passando ainda mais um tempo, né? Olha só, mais um tempo daquele tempo. Então a gente entra na era neolítica, né? Muitas mudanças começaram a acontecer. E aí foi nesse tempo que aquela mudança política, social, gigantesca e cultural que já aconteceu naquele tempo, o que aconteceu principalmente dentro das religiões, eu não vou entrar muito nisso, mas é nítido, quando a gente estuda a história, a gente vê aonde foi que a mulher perdeu a sacralidade. Né, para o seu povo todo, não foi só ela que se perdeu da sua sacralidade, a mulher perdeu a sua sacralidade para o seu povo. O que o sangue começou a se tornar? Nojento, impuro, né? E aí, já vindo para os nossos momentos atuais, o que aconteceu? A indústria farmacêutica entra com uma proposta de absorventes descartáveis, prometendo mais higiene, mais praticidade. A mulher acha isso incrível, né? Porque traz uma certa liberdade também. E aí, percebam bem o que acontece, né? Que eu sei que aqui não tem muita gente que não acredita, mas os céticos, eles podem intitular como coincidência esse fato, mas olha só, a partir dessa transição, que a mulher começou a perder a sua conexão com essa natureza interna e externa. Aí o seu processo lunar, né, a sua menstruação começa a ser o quê? Desagradável, aí nojenta, aí estressante, aí dolorida, aí TPM, aí tem cistos, aí tem que retirar o útero, né, porque o útero incomoda, porque serve para quê? Eu escutei essa semana. Um profissional da área de saúde diz, vamos tirar, porque que agora você não precisa ter filho mesmo, né? Isso dói demais, porque assim a gente se acha que a gente é um ser evoluído, né? Que a gente sabe muito, que a gente, né, com as tecnologias, ainda a gente pensa, eu me coloco nisso, porque há um tempo atrás eu também pensava assim, não tinha conhecimento nenhum e nem consciência nenhuma. Então tem muita mulher aí, né, não dando atenção para o seu próprio corpo, que a gente reconhece isso como um templo sagrado. Então assim, é bem fácil, vamos lá, vamos retirar o útero, vamos utilizar coisas para abafar esse nosso feminino, porque isso aí não serve para nada mesmo. Eu ouço muito isso, de homens e mulheres. Então, há uma inconsciência ainda muito grande, mas por outro lado, há também uma busca, né, por retomar essa sacralidade, essa ancestralidade. Por isso que eu amo muito o conhecimento ancestral, porque traz toda a cura, né? Eu sou aromaterapeuta clínica, então eu venho com essa sabedoria, estudando há muito tempo isso, e realmente isso está
fazendo a grande diferença na nossa transformação hoje. Mas a gente precisa resgatar isso, porque realmente, se a gente for ver os conhecimentos da modernidade de hoje, o que estão fazendo realmente por nós, pela nossa saúde? Sem querer julgar, mas colocando um parâmetro real da situação, né? Então, gente, o que é plantar lua? É simples. É simples demais e olha a potência que traz. Se você não planta lua, não conhece, conversa com uma amiga, só para ver o relato. Os relatos são incríveis de quem faz isso. Então a gente começa a resgatar essa conexão e começa a limpar essas memórias, né, desse nojento, desse desagradável, de toda essa desconexão aí. E aí o retorno de plantar lua, né? Então, que interessante, porque a gente tá, olha só, muitas mulheres estão se conectando com isso. Então está havendo um movimento de retorno desse sagrado feminino muito forte. Muito forte, porque o chamado das mulheres está sendo assim, ó. Nem sei por que tô aqui, mas eu tô aqui, tá sendo assim. Então, às vezes a gente tem consciência de que precisa trabalhar e às vezes é o coração que traz a mulher, porque realmente, né, a gente chegou num momento que por dor a gente precisa resgatar. Então não é por, ai que lindo, né? Geralmente a gente vai por dor. O meu caminho foi assim, de muitas mulheres está sendo assim, porque a gente só vai resgatar, porque senão a gente fica na zona de conforto, né? Então a dor ela serve realmente para acordar a gente. Aí com isso a gente começou a retomar todas essas práticas ancestrais, né? E aí o que aconteceu quando a gente retoma essas práticas ancestrais? A gente faz reconexão com essa nossa sabedoria interior, eu chamo de deusa interior, né? Aí a gente aprende a fazer o quê? Respeitar a nossa espiritualidade, as nossas emoções, porque a gente volta a se conectar, né, de uma forma muito saudável com as nossas emoções, e a gente se conecta de uma forma tão incrível com a nossa sexualidade, a gente realmente começa a reverenciar o nosso corpo, porque é tanta força, é tanta beleza que a gente começa a ver e assim a gente começa a reverenciar e aí a gente traz essa conexão com a nossa sexualidade. Que o que é? O nosso corpo, gente, é um portal, né? O nosso corpo é o portal da espiritualidade, é o portal dessa conexão profunda com a nossa alma. E aí a gente começa a fazer essa reconexão. Só que quando a gente começa a olhar para a nossa sexualidade, a gente começa a ver sexualidade de 8 milhões, né? 8 bilhões de pessoas no planeta Terra tem encrenca aí com a sexualidade, né? Alguns estudos foram feitos aí que muita gente... Porque a gente vem com essa quebra, né? Dessa consciência matrifocal que a gente chama, né? Que é essa desconexão do feminino por uma consciência patriarcal onde homens e mulheres sofreram, onde homens e mulheres aprenderam a castrar sua sexualidade. Valeu, Ju! Tamo junto, vamos seguindo. Então a gente começa a respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa sexualidade e a partir desse respeito e esse olhar mais amoroso com o nosso corpo, a gente começa a curar a nossa sexualidade de uma forma linda, de uma forma muito linda. Não vou dizer que é fácil, tá? Porque quando a gente começa a olhar, a gente coloca luz naquilo que tem sombra também, né? Naquilo que tá no inconsciente. Aí a gente pode falar mais sobre isso num outro momento. Mas essa cura da sexualidade, ela vem com esse outro olhar, de mais respeito, de mais amorosidade, né? Então, quando a gente vai devolver esse sangue para a terra, a gente vai em forma de reverência, de agradecimento. E aí, o que é? O que é o devolver esse sangue para a terra? Você vai se desprendendo de todo aquele ciclo que você passou daquele mês. E é um movimento de purificação, de realmente soltar aquilo que não serve mais, de desprender da gente, né? Descamação do endométrio, a gente vai desprender da gente um pedaço de nós. Olha só. E aí a gente acaba encerrando um ciclo e todo mês a gente tem saudades. Então todo mês a gente tem a oportunidade de encerrar o ciclo da nossa vida.
né? Conscientemente, o encerramento, ele é feito de qualquer maneira, mas quando a gente está consciente, que a gente bota a nossa intenção de o que eu estou encerrando no meu mês, o que eu estou encerrando na minha vida, o que eu quero encerrar, o que não serve mais para mim. Então isso é muito poderoso. É o momento da gente parar e realmente você colocar a tua intenção ali, você estar consciente que você está passando por um processo de morte. E aí a gente vai acolher essa morte. Nesse período a gente chama de lua nova, a lua escura, a lua negra que conecta com as luas, com as deusas negras, que vem trazer toda essa questão, né, do dentro, do interno, do inconsciente. Então, isso é muito poderoso. Vera! Lindeusa, maravilhosa! Então, gurias e gurizes, é isso que acontece, tá? Então, é um processo de morte que a gente passa muito importante. E que se a gente toma consciência de que a gente precisa se conectar com essa morte, do que está morrendo dentro da gente, a gente vai para o próximo ciclo e tem a oportunidade de fazer diferente, de fazer escolhas mais conscientes, né? E além do que a gente faz essa reconexão, essa pausa necessária para não fazer surtos, né? Porque a gente vive surtada, a gente vive com depressão, a gente vive com ansiedade, com a tal da bipolaridade, que a gente já nem sabe mais o que é bipolaridade, o que é ciclo, né? Na nossa vida, porque, gente, muitas vezes eu tô chorando porque eu preciso chorar, porque eu tô escorrendo e liberando de mim, né? Então, assim, eu tô triste. Ah, então, assim, você tá depressiva, você tá deprimida. Nós temos que respeitar esse momento dentro do nosso ciclo. É o momento de chorar, sim. É o momento de surtar, sim. É o momento de recolher. É o momento que a gente precisa expressar as nossas dores e as nossas emoções. E aí a gente não se permite, né? Não, porque eu tenho que ser uma pessoa equilibrada, porque eu tenho que ser uma pessoa, né, feliz, alegre, sempre o tempo inteiro. Então, essa linearidade não é permitida. A gente não se permite, dentro do nosso ciclo, viver as nossas emoções de forma verdadeira, né? Então, veio esse retorno do plantar a lua justamente para nos mostrar que a gente tem que reverenciar aquilo que nós somos, né? Que a gente tem que se permitir a viver aquilo sem castração, sem repressão daquilo que a gente é. Então, esse é o momento sagrado de recolhimento, de realmente autoamor, de realmente, esse é o momento importante. E esse é o momento de eu me tornar importante, não só o meu corpo, não só a minha menstruação, mas é um momento de reflexão e contato interno com as suas próprias emoções. Então, quando a gente está lunando e menstruando, é um momento que a gente está encerrando esse ciclo. E esse sangue representa o desprendimento de tudo aquilo que você viveu ao longo da tua lunação, né? Então, o que é o plantar a sua lua? Te leva a essa reconexão e a esse despertar do teu poder intuitivo e instintivo, porque quando você para, quando você volta para a sua tenda vermelha, quem que tá ali? É você com você mesmo. Então você começa a se reconectar com o seu poder intuitivo e instintivo. E começa a te relembrar desses poderes ancestrais, né, que a natureza nos traz, que a gente vai nutrir, né, as plantinhas e que vai acontecer essa troca incrível energética. Então você começa a sentir gratidão pela vida. E aí começa a mudar o padrão depressivo, o padrão ansioso, porque você está presente naquele momento. Você está respirando, você está fazendo uma troca, você está reverenciando a terra, a vida, esse poder. Olha só, aí você começa a tomar consciência do poder de nutrição que você tem dentro de você. E é muito interessante ouvir as mulheres falar, porque uma que plantou a lua essa semana e falou: nossa, Manu, eu acessei agora o empoderamento, sabe? Ai, eu nutrindo aquela planta. E aí a gente começa a vir com aquelas memórias. E é uma troca muito linda, porque você desperta em você
O quê? A abundância. E aí você começa a liberar os padrões de carência dentro de si, porque você se vê uma mulher que nutre. E isso é muito lindo. Então, seguindo, quais que são os benefícios físicos, emocionais e nutricionais de plantar a lua? Né? Então, primeira coisa, é uma reconexão profunda com esse feminino. A gente, de tudo isso que a gente já falou, né? É esse feminino essencial, é a tua essência. E não é uma essência que a gente ouve falar lá fora. É a tua essência pessoal, é um lugarzinho só teu. E é essa essência profunda. Então, quanto mais você faz essa reconexão todo mês de plantar a sua lua, que é um movimento diferente em cada mês, você começa a se perceber com esse feminino essencial e profundo. E assim, tem muitas mulheres que têm, né, relatos, e dentro desses estudos que eu tô fazendo, que regula a menstruação de uma forma muito rápida, né? Até porque tem mulheres aí que ficam meses fazendo tratamentos, né, com medicações e tal, e não tem resultados, e que quando a gente faz essa reconexão com a nossa essência, por que a menstruação é desregulada? Porque a gente está desconectada com o nosso próprio feminino. Então ela vai fluindo, ela vai se encaixando, ela vai se regulando naturalmente com a sua natureza. E aí o que acontece? Da onde vem essa potência? Vem do nosso chakra sexual. Então acontecem o quê? Desbloqueios da sexualidade. A gente começa a liberar o que naquele sangue, naquele desprendimento? A intenção de liberar os nossos traumas, as nossas crenças, os tabus, os abusos. E quando a gente se alinha com o nosso feminino, naturalmente vai aumentar a libido. Claro que tem toda essa questão neuroquímica, bioquímica do nosso corpo, que vai começar a se alinhar, porque há uma reconexão profunda ali. E por que as mulheres não têm a libido hoje em dia? A gente sabe que a gente tem crenças e que, isso não é importante para mim. A gente sabe que a potência sexual é que nos faz seguir na vida, é que nos faz criar os nossos projetos, é que faz ter esse brilho no olho, é que faz a gente realmente ter vitalidade para seguir na vida. Aumento da criatividade, né, que é também uma característica desse yin, desse feminino. Então, a cura de doenças ginecológicas como candidíase, cistos nos ovários, realmente é um mergulho profundo, né? No decorrer desse processo todo. Mudança de padrões mentais e comportamentais, aumento da intuição e conexão com a espiritualidade, limpeza e fortalecimento do campo áurico e vibracional, né? Porque olha só, aqui eu não tô falando só de plantar lua, aqui eu tô falando de outros rituais mencionados também da nossa ancestralidade, que é o banho com o nosso próprio sangue, que é as mandalas que a gente faz, que informações que vêm do nosso inconsciente, desenhadas com o nosso próprio sangue, ativa memórias e expansão no nosso campo áurico. Também já muito comprovado, né, esse tipo de técnica. E, gente, fora que algo não menos importante, né, uma das coisas mais importantes que essa reconexão traz, é aumentar a nossa capacidade de amar, né, o nosso chakra cardíaco alinhado com o nosso centro de poder, essa nutrição de amor, de afeto, de carinho com nós mesmas, né? E aí quando a gente tá nutrida desse amor, desse afeto, desse carinho, a gente transborda pro outro. Entende? Então, como é que a gente vai amar o outro se a gente não ama nós mesmas? Se a gente não está conectada com esse feminino, se a gente não acolhe as nossas dores e todo o nosso potencial. Então, esse trabalho de a gente plantar nossa lua e fazer essa reconexão com esse feminino traz e expande essa capacidade de amar. E de amar os outros, né? E aí a gente começa a contribuir. E aí a gente começa a expandir esse campo amoroso com outras mulheres, com os homens que a gente escolheu para estar junto com nós, os nossos filhos, né? E aí os clientes, os pacientes, aí vem, as pessoas se conectam porque você está transbordando esse amor. Então, mega benefícios, né?
Então vamos lá, bem rapidinho, como a gente pode plantar a lua, né? Então assim, não existe método, não existe algo que tem que ser seguido, porque a gente sabe que é uma ritualística muito intuitiva e muito individual, né? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês algumas sugestões aí do que pode ser feito nesse momento mágico e profundo que a gente começa a tornar, né, a nossa menstruação. Então, ao longo da tua lunação, da tua menstruação, tu pode coletar o teu sangue menstrual com os coletores, tá? Que é os copinhos de silicone que hoje são vendidos, né? Ou você pode coletar também com aqueles paninhos que a gente chama de bioabsorventes. Aí você pode coletar num vidrinho, pode armazenar o seu sangue num vidrinho. Se você quiser coletar todo o sangue do ciclo, guardar na geladeira para depois fazer o seu ritual, você pode fazer, tá? E você pode também fazer a plantação dessa lua, regar sua plantinha, e aí pode ser regar uma plantinha, aí pode ser ter um vasinho com terra se você mora em apartamento, né? Se você mora em casa que tem o jardim, então você pode escolher uma planta ou outra para regar, ou você pode ter uma plantinha especial que você queira nutrir e trocar energia só com aquela planta. Então você vai seguir a tua intuição, né? O importante é a intenção e esse ritual dessa troca, dessa nutrição, né? E aí então o que vai acontecer? Só que assim, ó, quem menstrua e utiliza ainda absorvente descartável é desaconselhado fazer, tá? Porque você imagina o tanto de coisa química e cancerígena que já existe nos absorventes descartáveis. Na verdade, absorventes descartáveis já é da pré-história, né? Vamos combinar que quem usa absorvente descartável vai pesquisar, porque já é cancerígeno, já foi comprovado, não faz mais sentido nenhum a gente usar absorventes descartáveis, tá? Desculpa a minha franqueza aí, mas assim, gente, vamos se atualizar, né? Porque eu não tô comendo carne, mas eu tô utilizando absorvente descartável que tá apodrecendo meu útero, né? Então, assim, não faz sentido nenhum. Então, veja o que mais você se adapta e tem inúmeras possibilidades aí, tá? Só a gente não pode pegar esse sangue dos absorventes descartáveis e botar numa planta que você vai ver que essa planta vai ter um ataque fulminante, porque é muita coisa, muita substância química realmente que degenera o nosso sistema, né? E aí vai acabar contaminando a terra também, né? E uma outra coisa legal que eu amo muito, né, é ter esse altar. Calma aí, Rafa. Partiu já pro copinho, viu, Rafa? Nada de absorvente descartável mais. Pelo amor de Deus, minha irmã. Ai. Então, o que eu gosto muito de fazer, que pra mim potencializa, talvez pra você faça sentido ou não, é ter um altar só pro teu ritual, só pro teu período menstrual, né? Pro teu período de lua. Porque você pode se conectar tendo um jarrinho representando ali esse cálice sagrado para guardar a tua menstruação. Você pode se conectar com os elementos da natureza ali nesse altar. Então, o altar, para mim, ele canaliza toda essa força de conexão também que eu tenho com esse meu período sagrado, né? Então fica uma dica aí para você fazer o seu altar menstrual. E aí a gente tem alguns objetos, né, que a gente traz dessa ancestralidade, que é o chale. Eu não trouxe meu chale aqui hoje, né, mas a gente pode usar o nosso chale, porque olha só, o chale para as anciãs, ele representa essa proteção dessa ancestralidade. Então, na hora que você está fazendo, ou em qualquer momento do seu mês, utilizar esse seu chale para você fazer esse recolhimento, essa sua proteção. A gente tem o cinturão menstrual também, que o cinturão menstrual a gente faz como se fosse uma proteção nessa nossa região do umbilical, porque vocês viram, né? Quando a gente está menstruada, a gente tem uma abertura maior desse campo energético. Então, assim, é como se a gente acolhesse a energia de todo mundo, emocionalmente, vibracionalmente. Então, seria interessante você ter um cinturão para quando você saísse em alguns locais que tem muita gente, você proteger esse campo sagrado, esse seu local, né?
que tá aí aberto. Não que você tenha que nutrir todo mundo, mas a gente torna esse espaço realmente recolhido, sagrado pra gente, né? E aí, quem não menstrua? Né? O questionamento hoje, muitas no direct me chamaram, Manu, mas eu não menstruo, como que eu faço? Eu queria plantar minha lua, eu acho tão lindo, eu descobri isso agora, né? Então, assim, pode plantar a lua sim, porque lembra que eu falei que todas nós somos cíclicas, todos os homens, todas as mulheres são cíclicas? E às vezes os homens também querem fazer essa reconexão, as mulheres que não menstruam mais querem fazer essa reconexão com a Terra? Pode e deve, né? Então, o que acontece? A mulher vai acompanhar o ciclo, em vez de acompanhar o seu ciclo interno, vai acompanhar o ciclo externo da lua. Então, o ciclo menstrual, quando a gente menstrua, a gente chama de lua nova a nossa menstruação. Então, a mulher que não menstrua mais pode usar a lua nova externa para plantar a sua lua. Como que ela vai plantar a lua? Ela vai pegar ou um suco de uva, ou um vinho, um chá de hibisco, como representação do seu sangue, né? E vai seguir o ritual da mesma forma. E vale como uma conexão, e aí você se entrega com fé, com essa intuição toda, e você vai ver que você vai começar a reconectar de uma forma profunda com o seu feminino, tamanha sabedoria. Porque o que significa a mulher que não menstrua mais? É aquela mulher que ela recolhe o seu sangue para si e guarda como sabedoria. Então você imagina se você começa a fazer esses rituais, né? Principalmente para mulheres que se perderam da sua sabedoria e mulheres que não aceitam esse período que não menstrua mais, né? Esse período da pós-menstruação aí, que não aceita, né? O período da anciã, que a gente chama do período da anciã, que é o período da sabedoria feminina. Então, as mulheres que estão desconectadas com isso, que não aceitam a idade, que tem problema com o envelhecer, que tem déficit hormonal, que tem secura vaginal, que tem vários sintomas, né, da menopausa, essa é a palavra que eu tinha esquecido, da menopausa, né? Então, é super recomendado fazer esse ritual aí, tá bom, gente? Então, vamos lá. E aí, como eu prometi pra vocês, né, o que esse ritual pode fazer pela sua sexualidade? Deixa eu beber um golinho d'água aqui que eu já tô seca. Oi, Ju. Oi, Ostra Gil da Fê. Quem mais tá aí? Fica firme aí, Rafa. Oi, gente. Vão me dando um oi aí, ver como é que tá. Vão me dizendo aí como é que vocês estão. Quem aí que planta a sua lua. Ai, gente, mexi aqui. Ok, voltei. Então, o que esse ritual pode fazer pela nossa sexualidade? Então, no momento em que a gente torna o nosso sangue sagrado, o nosso corpo, que a gente começa a se conectar com isso, e a gente começa a tomar consciência da vida, do poder que a gente carrega no nosso ventre, a gente começa a ressignificar tudo aquilo de negativo que a gente aprende sobre mulher, né? E aí quando eu pergunto para vocês, o que é ser mulher? O que é ser mulher para você? Você já se perguntou? Que memórias que a gente traz em ser mulher? A gente traz memórias daquilo que a gente aprendeu. E a maioria, né, que não fez um trabalho ainda, né, ou que aprendeu pela dor, a gente vai dizer assim, continua manifestando e entendendo, né, inconscientemente que mulher é o quê? Mulher é fraca, é difícil ser mulher, por causa da violência. Aí, o que acontece? Vive na polaridade yang, né, masculina, por quê? Porque ser mulher não vale a pena, dói muito, né, é muito desvalorizada. Ah, foi muito repreendida, aí vem com essas memórias de dor, de sofrimento que a gente carrega durante muito tempo, culpas, né? A gente sente culpa por tudo, aí tem que ser aquela boazinha, então a gente tem uma referência de um feminino
que realmente não está a nosso favor, muitas vezes. E aí a gente tem sentimento de menos-valia, falta de autoestima, claro que falta de amor próprio. A gente mesmo se autossabota, a gente mesmo se pune. E quando a gente tem uma certa consciência, nem é mais culpa do outro, porque a gente sabe que não é mais culpa do outro. É culpa de nós mesmos, aí pior ainda, porque daí já que eu não tenho ninguém para culpar, né? A culpa vem para mim das coisas que aconteceram. Então, uma outra questão é quais são os desafios que você encontra como mulher. E realmente esse ritual de plantar a lua, ele faz uma verdadeira faxina no nosso inconsciente de memórias. Porque vocês lembram que cada vez que a gente planta a nossa lua, é como se a gente estivesse tirando de nós esses pedaços que vão descamando do nosso útero, e esses pedaços são aquilo que não servem mais. Então, quando a gente faz esse ritual de plantar lua, se a gente coloca a intenção daquilo que eu sei que não serve mais para mim, das minhas dores, das minhas crenças, o que vai acontecer? Vai acontecer uma faxina dessas memórias de dor, de repressão, de sofrimento, das nossas dores existenciais. A gente pode também... Claro que a faxina vai acontecer do mesmo jeito, mesmo se a gente não intencionar. Mas quando a gente coloca a intenção, eu não quero mais isso para minha vida, eu começo a fazer escolhas conscientes, isso toma uma proporção de cura muito rápida, né? E aí eu pergunto, aonde está a maior dor das mulheres? Geralmente estão guardadas no ventre, nos lugares aonde? De maior potência, né? Que está conectado intimamente com esse nosso poder de gerar nossa própria vida, abundância, criar e manifestar tudo que a gente quer na vida. E aí, no entanto, a gente começa a estagnar, começa a se desconectar, porque a gente entende que ser mulher é uma merda, né? Então, o que a gente carrega nesse nosso cálice sagrado? Que não é abundância, que não é felicidade? A gente carrega dor, muita dor, e aí você pode fazer essa autoanálise, né? O que é ser mulher para ti? O que você sente sobre o teu sangue? O que você ouve das mulheres mais importantes para ti sobre o feminino? Olha só, o que você ouve? E aí você começa a encontrar as respostas sobre o que é o feminino que você aprendeu. E aí tem a possibilidade de começar a ressignificar tudo isso. Então é nesse sentido que a limpeza e a conexão com a menstruação é o sentido de vida, morte e vida. Porque é um ciclo de vida, quando você menstrua a morte, você tem a oportunidade de viver outras coisas na tua vida. Então olha que lindo, olha que sagrado, só por isso já é sagrado menstruar, já é sagrado se conectar com esse feminino. E aí a gente vai se reconectando com essa nossa sexualidade sagrada, com todo esse potencial sexual, instintivo e natural, gente. A gente esqueceu que é natural. A gente esqueceu que isso é nato em nós, que todas nós herdamos. E eu vou dizer para vocês, cedo ou tarde, nós vamos descobrir. Toda mulher vai descobrir. Porque ninguém pode roubar isso da gente. Ninguém pode castrar, ninguém pode roubar, porque isso é natural na gente. Então, essa sexualidade sagrada, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai se apoderar, né, dela. Porque é nosso. É só ir tirando esses lixinhos e essas crenças. Sim, Fê, é realmente profundo. Eu já tô acabando o meu tempo aqui, eu tenho muito mais coisa para falar, mas é um assunto que realmente merece a nossa atenção. Sim, Patrícia, que bom que a primeira coisa é consciência. A primeira coisa é a gente ter consciência de saber que e ser verdadeira com a gente mesma. Nossa, né? Eu nunca olhei desse ponto de vista. Ponto, já mudou a chave. Agora eu vou começar a olhar diferente. Já virou a chave aí. Então, não tem problema, não se culpe, gente, se a gente não se dá bem com isso, porque a gente foi ensinada, né? Há quanto tempo que a gente está ouvindo que isso tudo é sem importância, é sujo? E agora é só ressignificar, e eu tô aqui para isso, para a gente poder ressignificar junta essa questão da nossa sexualidade, né? E aí, como eu falei para vocês, né, a gente vai se reconectando com essa potência sexual e que jamais
poderão castrar, roubar e banir isso da gente. Sabe por quê? Porque no momento que você assume, aceita toda a potência que você é, a tua natureza essencial e instintiva, nenhuma civilização, cultura, religião, escola, mestre, amigo, pai, mãe, qualquer coisa que seja, vai conseguir abalar a potência que você é. Você simplesmente vai viver tudo aquilo que você é, sem brigar, simplesmente você vai ser. Eu não tô dizendo que é fácil encontrar esse lugar, tá? Mas é possível, porque eu tô vivendo nesse lugar e eu sei que você também pode viver, com toda certeza. Ok, mulheres? Você pode viver nesse lugar. Você pode, é só questão de escolha, de primeiro tomar consciência de que existe esse lugar e que é um lugar maravilhoso, e que é um lugar bonito, e que é um lugar bom de se viver. Faz sentido para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então, é isso que eu queria trazer de mensagem para vocês hoje, tá? E eu espero que tenha tocado sim o coração de vocês, que realmente a gente pode viver num lugar mais bonito, num lugar melhor. Tá na hora já, né, da gente realmente soltar toda essa dor, todo esse sofrimento de uma forma amorosa, de uma forma consciente. Tá bom, meus amores? Então, antes que acabe o meu horário aqui, eu quero tirar um print, né, porque eu vou fazer o sorteio do perfume da deusa com quem tá até agora comigo ao vivo aqui, junto, compartilhando tudo. Então, vamos tirar um print. Ai, que bom, que bom. Claro que sim, Senira. Me chama aí inbox que eu vou te auxiliar nesse processo, tá? É muito lindo e você vai ver que muita coisa vai surgir aí. Esse momento lindo de pós-menstruação, nossa, a sabedoria vem com tudo, é muito lindo. Então, amores, olha aqui, ó, fotinho pozinha pro print de vocês. Tirem o print. Me marquem lá no Stories que eu estarei amanhã sorteando quem eu vou mandar esse perfume lindo da deusa de conexão com a menstruação, com a sexualidade. Pronto. Amores, então assim, ó, eu tô preparando para vocês, eu falei, uma mentoria para mulheres, tá? Que é a arte de transformar mulheres em deusas. Eu vou estar gravando um vídeo, porque agora está acabando o meu tempo aqui, a gente não vai ter que desconectar, né? Mas eu vou gravar um vídeo explicando como vai funcionar essa mentoria, que eu vou fazer o lançamento final do mês, tá? E eu preparei para vocês algo surreal, tá? Algo surreal de transformação para mulheres que querem trabalhar com mulheres, tá? É um empoderamento pessoal e ferramentas para vocês estarem aquelas mulheres que têm um sonho, que têm aquele desejo de estar compartilhando tudo isso com outras mulheres. Eu tô preparando uma mentoria incrível. Então é só para avisar vocês, se preparem que logo eu vou estar apresentando para vocês como que é essa mentoria, como que vai ser essa jornada e final do mês eu vou estar lançando ela. Tá bom, meus amores? Então, um grande beijo, foi uma delícia estar compartilhando tudo isso com vocês e nos vemos lá na comunidade. Quem não tá na comunidade já me chama em inbox que eu vou passar o link, chama as amigas, chama as irmãs, já vão compartilhando para essas mulheres que vocês sabem que estão precisando dessas informações e estamos juntas na próxima sexta-feira de novo numa nova live, tá bom? Eu vim cantar pra mulher guerreira, mulher feiticeira. Eu vim cantar pra mulher guerreira, mulher feiticeira.